Bom, meu nome é Maria Conceição da Costa, eu sou socióloga de formação, mas embora eu tenha feito uma carreira disciplinar, né, eu sou docente, não sou da carreira docente, não da carreira dos pesquisadores, eu fui criada dentro de uma tradição interdisciplinar, né, desde do final da minha graduação, quando eu comecei a fazer pesquisa, passando pelo mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, a carreira quase toda eu estive centrada, meu olhar foi voltado, né, para um olhar interdisciplinar. Por quê? Porque eu comecei trabalhando num núcleo que nem existe mais, que se transformou num departamento, que era o núcleo de política científica e tecnológica, que também, junto com o Centro de Lógica, foi um dos mais antigos, né, núcleo de pesquisa interdisciplinar. E nos últimos anos, nos últimos 15 anos, eu passei a trabalhar com relações de gênero. Essa é a razão pela qual hoje eu também sou, além de docente do Departamento de Política Científica e Tecnológica, a pesquisadora vinculada ao PAGU. Na verdade, eu sou a atual coordenadora, né, do PAGU. Por que PAGU? Né? Para os mais jovens, né, PAGU é uma figura importante, uma personagem importante da história do pensamento social brasileiro, né, da década de 30, embora ela tenha, as pessoas costumam associá-la, né, com o movimento modernista de 22, na verdade ela era muito pequena na semana de 22, né, ela aparece um pouco depois, né, junto com alguns desses personagens, do Oswald de Andrade, enfim, mas mais na década de 30, 40, 50, foi militante, de esquerda e contribuiu com peças de teatro, romances, enfim. Né? Então, o núcleo faz uma homenagem a ela, por isso que se chama PAGU, né? Que as pessoas sempre nos perguntam por que se chama PAGU. Bom, o PAGU, né, vem desenvolvendo pesquisas desde a década de 90, né? Tem um corpo de pesquisadores fixo, e um corpo bastante amplo de docentes, né, das mais diversos departamentos dessa universidade e de outras universidades, e um número grande de pós-docs, né, que participam das nossas pesquisas. Né. Se transformou, nesses últimos anos, por conta dessas pesquisas, né, num núcleo de referência, né, da área de estudos de gênero. Tem uma revista, edita uma revista no Cielo, né, participa do programa de pós-graduação, doutorado em ciências sociais, então tem formado pessoas nesta área. Né, então a gente também participa do processo de formação. Bom, dentre as diversas pesquisas, né, que o PAGU tem desenvolvido, que já desenvolveu e vem desenvolvendo, vou apresentar uma que está em andamento e que eu acho que exemplifica bem a área, como é que se faz uma pesquisa interdisciplinar. Né? Esse é um projeto que está no seu primeiro ano, né, financiado pela União Europeia, vai até 2014, dentro daquele edital Alfa 13, que se chama Medidas para a Inclusão Social e Equidade em Instituições de Educação Superior na América Latina. Né? Então, além do seu recorte, né, interdisciplinar, ou seja, né, só é possível olhar para esta questão, né, com diferentes olhares. Né? Por quê? Porque a construção, né, dentro da ideia de interdisciplinaridade significa, né, subentende-se que é um processo em construção. Né? E porque também, né, trabalha com diferentes profissionais, né, na construção e no entendimento desse objeto. Participam desse projeto, né, na América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Peru, Uruguai. Na Europa, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Polônia. Né? Quais são os beneficiários, né, quando a gente pensa em inclusão social? Né? Bom, primeiro, né, as pessoas que pertencem a essas instituições de ensino superior. Né? Então, para além dos estudantes, que seriam os beneficiários primeiros, digamos assim, também os professores, os investigadores e o pessoal administrativo. Então, dentro de cada um desses países que eu mencionei, né, esse projeto está olhando
para cada uma dessas instituições, né? Cada um desses países também representado por uma instituição. No caso do Brasil, é a Unicamp, né? A Unicamp também é a coordenação técnica deste projeto, né? Bom, a questão da inclusão social, né, tem sido implementada, né, nos últimos anos em vários países, né, não somente da América Latina, né. Então, através de várias medidas, por exemplo, como bolsas, né, cotas ou convênios especiais para a formação e admissão da população indígena, né, tanto, por exemplo, nos Estados Unidos é um dos países que tem dentro da história da inclusão social, né, um dos mais antigos, né, que tem sistemas de bolsa, né, de cotas, né, tanto para a população indígena quanto para a população afrodescendente e também para as mulheres, né. Mas pensando, né, na ideia da inclusão e de todas essas medidas que vêm sendo implementadas, a gente chegou à conclusão, né, de que essas políticas de inclusão social e equidade, né, contam com alguns problemas, né, que precisam ser melhor entendidos. Ou seja, não se contam com dados suficientes em torno a cada uma dessas variáveis ou marcadores de diferenças que podem dar uma base para um diagnóstico preciso das condições de exclusão, discriminação e inequidade. Não existem indicadores interseccionais que apresentem o panorama de exclusão e não existe, né, uma carência de experts, né, que podem ajudar a implementar e avaliar medidas de inclusão social e equidade. Bom, como eu tenho um tempo bastante curto, né, eu gostaria de terminar dizendo que só é possível entender e apontar e desenhar essas políticas, né, políticas públicas para inclusão e equidade a partir, né, daquilo que eu já abordei, que todos abordaram, que é uma abordagem interdisciplinar. Né? São diversos profissionais, né, construindo esse objeto, né, que tem várias facetas. Né? Gostaria de agradecer pela oportunidade. Obrigada.